Olá, olá a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre suplementação no verão. Pronto. E deixa eu pôr aqui um solzinho. Vou ver se eu consigo aqui. Pronto. Suplementação no verão. O que a gente deve fazer? O que nos é interessante e o que funciona com a questão da pele e da alimentação e todos esses detalhes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Kátia tá aqui, Celi. Pronto. Então, vamos falar um pouquinho desses detalhes que eu acho que faz todo sentido nesse período agora que a gente tá do ano, porque apesar que a gente já começou praticamente, né, já estamos assim em 21 de junho, nos é interessante, Carlos, olá, seja bem-vindo, nos é interessante ter aqui uma noção de que realmente a gente precisa se preparar para o verão. Hoje, tem estado aqui uns dias bons, né, mas hoje especialmente não tá assim muito cara de sol, pelo menos por aqui, onde eu vivo, tem estado um dia chovendo, garoando, vamos dizer assim, nada parecido com algo que a gente gostasse de começar o verão. Pronto, então é bem importante a gente ter uma noção de que quando se prepara a pele para ter tanto quanto, vamos dizer, um bom bronzeado, uma boa cor, a gente precisa também preparar o organismo um pouco para isso tudo. Então, é aqui bem importante. Tem uma querida que faz tempo que eu não a vejo. Olá! E então, aqui é bem importante a gente ter um cuidado, sobretudo, no que é a nossa hidratação. Nesse período, sem dúvida nenhuma, é bem importante a hidratação, mas são daquelas coisas que normalmente descuidamos muito. Por quê? Porque é normal, porque estamos com ar-condicionado, então nem sentimos a necessidade de melhorar a hidratação nesse período. Se a gente sempre tem falado sobre hidratação, esse é um tema que se fala sempre, se bate na mesma tecla todo o tempo, mas precisa hidratar mais agora, justamente nesse período. Então, vamos lá. Quando se fala de começar a tomar sol, sem dúvida nenhuma, temos que usar os filtros solares, os bloqueadores, mas até o que é mais importante é fazer uma boa limpeza, por exemplo, no rosto, na pele, com esfoliante, utilizar alimentos o mais, vamos dizer assim, nutritivos ou hidratantes possíveis, são alimentos que contêm mais água, naturalmente, mas também trabalhar com uma boa, vamos dizer, esfoliação, para que quando a gente tome sol, a gente não tenha nem manchas e tenha a pele o mais uniforme. Isso faz toda a diferença quando a gente fala de bronzeado e de suplementos também para melhoria da cor e, digamos assim, de aproveitar realmente o que é um bom bronzeado. Isso tudo faz uma diferença enorme quando se prepara a pele para tal. Porque não adianta só tomar suplementos para bronzeado, por exemplo, que é uma coisa que se utiliza no verão, e não ter a pele em condições, ok? Então, a pele em condições faz toda a diferença de como eu vou absorver e vou preparar a pele e do resultado que eu vou ter. E isso aqui, realmente aqui é importante a gente deixar assim bem claro. Isso serve para qualquer pessoa. Vamos lá. Quando a gente está falando de suplemento no verão, uma das coisas que é importante, vamos pensar aqui num bariátrico, né? Uma pessoa que fez um processo de perda de peso e até emagreceu e tudo. Primeiro cuidado, não pode estar com as cicatrizes à mostras no sol porque fixa a cor. Vamos dizer que já passou um bom tempo. Ter efetivamente o cuidado de sempre usar proteção solar sobre a área que foi feita uma cicatrização.
Isso protege a pele. Pronto. Isso não tem nada a ver com especialmente os suplementos. E entender que para ter um bom bronzeado no bariátrico, há alguns suplementos que a quantidade que tem para o bariátrico, a diferença realmente não ou seja, precisaria uma quantidade um pouco maior para que fosse completamente absorvido no paciente bariátrico. Por quê? Porque os suplementos, se a gente vai buscar um desses normais que existem para vender nas farmácias, são suplementos que têm de base os carotenoides, que funcionam lindamente. Deixa assim buscar aqui alguns só para mostrar aqui para vocês um pouquinho o detalhe que eles têm. Existem hoje em dia muitas cápsulas. Qual que é o detalhe para o bariátrico? Que as quantidades realmente às vezes têm que ser um pouquinho mais altas para poderem ser absorvidas. Luísa esteve comigo ontem, um beijinho, Luísa querida, e falamos ainda hoje, né? Pronto, então o que acontece? Todas essas cápsulas que vendem, elas têm de base os carotenoides, que são, vamos dizer, os suplementos que são utilizados para intensificar o bronzeado ou para manter um bronzeado mais bonito, que seja mais duradouro. Então, todos esses detalhes aqui nos fazem muitas vezes comprar todos esses suplementos, e que são excelentes e tal, para que tenha um bronzeado uniforme, um bronzeado bonito. O slogan que se vende é um bronzeado de dentro para fora, porque você está ingerindo essas cápsulas ou esses suplementos, bem seja em cápsulas. Normalmente o que mais há são cápsulas, há alguns que são em pó, e depois existem outras coisas para utilizar na pele, como os autobronzeadores e etc. O grande detalhe, querida, olá, o grande detalhe aqui é que tá tudo muito bem. Mas, em geral, se a gente pensa no bariátrico, que isso é uma coisa que nunca é dita, as quantidades, muitas vezes, das cápsulas não são suficientes para dar o mesmo resultado num paciente bariátrico que vai ter uma absorção diminuída. E esse é um detalhe que a maior parte das pessoas não pensa. Dai, olá. Então, eu gostava de que tivessem essa noção, e não é para não comprar as cápsulas. Podem comprar, essa suplementação está toda muito bem feita, mas a gente tem que se ajudar. Porque muitas vezes não é simplesmente tomar 2 que vai me fazer a diferença aqui. Então, o objetivo, nesse caso, é buscar os suplementos, que sejam suplementos alimentares, para quem quiser pensar nesse tipo de bronzeado, mas trabalhar 2 coisas primeiro. Essa questão que pode parecer, que não tem nada a ver com nutrição, absolutamente tem, que é justamente melhorar a nossa alimentação, e essa forma dos suplementos vão ser realmente, vão ser um coadjuvante, mas eu preciso também dar de outra forma esses carotenoides para que sejam absorvidos concomitante com a alimentação mais a suplementação, e trabalhar efetivamente essa parte da uniformidade da pele. Então não adianta a gente simplesmente só tomar as cápsulas que o bronzeado vai ficar bonito, uniforme e lindo. Não é assim. Olá, Leide querida. Aninhas também tá por aqui. Lena, um beijinho. Se tiverem dúvidas, escrevam, digam, que é um momento aqui para a gente poder conversar, e isso aqui é uma partilha, penso eu, que é bastante importante. Valen, também seja bem-vinda. Pronto, então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, quem é bariátrico sabe e percebe que há nutrientes que não são efetivamente absorvidos. Por isso, tem vitaminas especiais com quantidades aumentadas. Então, vamos ter as nossas quantidades aumentadas, está tudo muito bem. Mas também vamos suplementar a parte da nossa alimentação. Que aí a gente junta uma alimentação mais adequada, mais esse suplemento e com um preparo prévio. Aí a gente tem
é certeza que vai funcionar bem e que isso aqui realmente é um sucesso, tá bem? Nini, seja bem-vinda. Então, aí o que a gente pode fazer? Vocês não imaginam, mas isso se vende muitíssimo. As pessoas compram muitíssimo nesse período prévio às férias, prévio à exposição solar, suplementos desse tipo para bronzear, ok? Então, a gente precisa efetivamente começar com uma boa esfoliação e limpeza corporal. Isso acontece desde na face, colo, as áreas que são mais expostas ao sol, as costas, flanco, o corpo todo. E então um bom esfoliante corporal a gente começa com isso, ok? Depois, o que a gente vai fazer? Eu queria aqui buscar para vocês uma composição desses produtos só para vocês terem noção. Deixa eu ver se eu consigo aqui um de suplementação, só para dizer para vocês a nível de nutrientes, o que isso tem. Espera aí. Então, vamos lá. Olha, alguns deles têm cúrcuma, tem zeaxantina, que é também um suplemento que a gente usa muito para os olhos, tem astaxantina e zeaxantina, que são 2 elementos que são, vamos dizer, compostos fenólicos dos carotenoides, tá? Então, são carotenoides aqui. Depois ainda tem a luteína e tem... e esse aqui, por exemplo, só tem esses. Aí, o que acontece? Esses suplementos, eles vão ativar, efetivamente, a melatonina da pele. Por quê? Porque os carotenoides entram dentro desse processo. Mas, prévio a isso, a gente efetivamente tem que trabalhar esta pele. E então, a gente tem uma boa resposta. Mas, para tal, então não adianta só tomar a quantidadezinha que tem de cúrcuma aqui no suplemento. Então, o que a gente pode fazer para se beneficiar disso? Os carotenoides, a gente vai buscar cenourinha. Cenoura é um tubérculo, é uma raiz que ela dá praticamente o ano todo. Então, quem tem máquina de espremer sumo, centrífuga em frio, prensador em frio, centrífuga dessa que tritura tudo, varinha, tem que ser uma boa varinha porque a cenoura é dura, liquidificadora, bimbi, essas máquinas todas que tem por aí, temos que lançar a mão e aproveitar de ter também o alimento, porque então a cápsula ela vai complementar. Por que tem que ter o alimento primeiro? Porque nós estamos falando, e o nosso foco aqui, o nosso cuidado, não é que não tenha cuidado com os demais pacientes, com as pessoas que não são bariátricas, mas os bariátricos ou os que têm alguma restrição de alimentos por A ou por B, às vezes não chegam nas quantidades que tem que ter. E essas cápsulas todas que a gente está falando, elas têm que ter uma quantidade alta desses nutrientes, porque senão não fazem o efeito. E no caso das pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica, não tem uma absorção completa. Se estamos a falar de uma cirurgia tipo bypass, ou o que a gente chama de mini bypass, ou que é o bypass de anastomose única, ou uma derivação bilipancreática, ou seja, eu não vou ter aqui a assimilação desses nutrientes, incluindo estes. Então, é jogar dinheiro fora? Não, se a gente ajudar um pouco com uma boa alimentação, porque então a gente vai direto à absorção e aquela quantidade que eu tenho vai estar suplementada, vai ser aumentada. Como? Vamos lá. Sabe onde é que tem muito licopeno? Alguém tem ideia? Alguém tenha vontade aí de escrever qualquer coisinha e contar onde é que a gente tem muito licopeno? Ai, Ana, estás aí? Um beijo. A Ana também esteve comigo. Alguém tem noção? Alguém quer escrever? Se quiserem escrever, era ótimo, porque aí a gente põe aqui os ganchos específicos e vocês vão perceber aqui uma grande quantidade de detalhes diferentes em relação a isso. Onde é que, Andréia querida,
André está nos vendo lá do Brasil. Então, vamos lá. Onde é que a gente tem licopeno? Licopeno é riquíssimo e ele é um composto impressionantemente importante para prevenção, por exemplo, de cancro de próstata. É utilizado porque inibe o crescimento de células cancerígenas. Então, o licopeno a gente tem que usar. E agora é uma época que é fantástico e está no seu auge de produção. Por quê? Porque ele provém do tomate. Tomate é um dos elementos dos alimentos mais ricos em licopeno. Então, a gente vai usar, ou essas cápsulas muitas vezes usam os extratos do tomate, porque é riquíssimo em licopeno. Vão misturar alguns óleos para ter as cápsulazinhas ou líquidas que a gente toma e tem um grande teor de licopeno. Mas, o que a gente pode fazer junto para melhorar? Carlos, esteja bem à vontade, pode escrever, pode dizer, pode escrever qualquer coisa, pode fazer os teus comentários que serão muito bem-vindos, ok? Pode escrever o que quiser e seja bem-vindo, não há nenhum problema, e dúvidas ou coisas que queiras comentar, é só mesmo escrever por aí e colocar qualquer situação que queira que ou se fale ou conversar sobre ela. Então vamos lá. Se a gente tem o tomate, melhoramos o consumo de tomate. Como é que a gente pode utilizar a melhor forma de consumir licopeno? Através do tomate. E como é que a gente vai usar? Através das sopas. No inverno se utilizam as sopas de tomate quente. No verão podemos usar sopa de tomate normal, quente, comum e corrente, ou utilizar as sopas de tomates frias, tipo o gazpacho, o salmorejo, que são receitas oriundas da Espanha, que faz muito calor e o pessoal usa de costume. Eu adoro essa semana aí que eu tive na Espanha, tomei um salmorejo fantástico. Nós fazemos em casa aqui sempre, quando começa tomate, fazemos toda semana. Adoro, e é uma fonte ótima, porque nós temos o tomate, nesse caso ele está em cru, com o azeite, que é o elemento que leva ele para ser bem absorvido. Então a gente precisa de um bom azeite. Pode ser sopa de tomate quente? Pode. Pode ser sumo de tomate? Pode. Sumo de tomate temperado? Pode. Bariátrico pode tomar sumo de tomate? Pode. Quem disse que não? E praticamente em todas as fases, porque ele é líquido. Certo? Então, isso potencializa o efeito se eu estou tomando esse tipo de pastilha ou se o meu objetivo é melhorar a pele, não sei o que, e eu quero ter um bom bronzeado, como os suplementos do verão. Tá bem? Então, fantástico. Isso serve para quem é bariátrico, para quem não é bariátrico, para quem queira tomar sol. Junto disso, ok, Aninha, gosta de tomate em salada. Tomate em salada, qual que é o detalhe? Que a gente tem que já te responda, Andréia. Tomate em salada, a gente não vai tomar, se somos bariátricos ou se estamos aqui falar de algum paciente bariátrico, eu não consigo aumentar muito a quantidade de tomate. Então, uma das formas boas de se fazer é ou em sumos ou em sopas que eu consigo pôr mais tomates para que possa ser consumido. Principalmente se o paciente for bariátrico. Se não for bariátrico, uma boa saladinha de tomate tá fantástico. E usar mais o tomate. Mas não só o tomate. Então, a gente pode juntar tomate, juntar um sumo de cenoura. Nesse sumo de cenoura, eu vou pôr cúrcuma um pouquinho. Não altera quase nada o sabor. Altera um pouquinho, sim. Vamos ser honestos aqui que altera. Eu adoro cúrcuma. Mas não dá para comer uma grande quantidade. Ontem eu ri muito. Porque eu tive uma paciente que ela disse, então eu não gostei do sumo do chá de... Foi a Paula. Eu morri de rir. Eu não gostei do chá de cúrcuma. Disse, mas Paula, não pode ser, fica tão bom. Então eu não consegui tomar, o sabor ficou muito ruim. Então como é que você fez? Eu peguei uns 3 pedaços. Ela fez com 3 rizomas inteiros de cúrcuma, mais o gengibre. Ficou aquilo para uma chávena, ficou super forte, claro que não ia conseguir tomar. Quando a gente usa a cúrcuma, já vou aqui falar. Quando a gente usa, Carlos, quando a gente usa a cúrcuma, a gente usa de um rizoma, que é a raizinha, que tem mais ou menos o tamanho de um dedo, às vezes um pouquinho menor, um pouquinho maior. Por exemplo, 1/3 do rizoma. Descasca-se, pica-se e faz assim mais ou menos meio litro de chá.
Aí dá para fazer o chá com gengibre, que fica muito bom, e ele aqui é um excelente elemento para juntar quando a gente quer ter um melhor bronzeado, porque é usada na cúrcuma nesses suplementos, que são os suplementos de verão. Depois nós vamos falar um pouquinho mais de suplementos em geral. A luteína e a zeaxantina normalmente são retiradas também, muitas vezes, da própria cenoura, e é um carotenoide, mas não é só a cenoura que tem carotenoides, os pimentos vermelhos também tem. Pimentos vermelhos a gente sempre tem que fazer biológico, de preferência por causa dos agrotóxicos que se utilizam na própria produção. É um dos alimentos que tem, às vezes, uma quantidade de agrotóxica alta, mas não é para deixar de comer, é para tentar buscar. Ou planta aí umas plantinhas de pimentos e deixa eles amadurecerem, que ficam maravilhosos. E dá para fazer sopa, dá para fazer creme, dá para fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o sumo é muito forte. Ninguém vai fazer sumo de pimentos. Ou a quantidade que tem que usar é muito pouquinha. Então, na sopa fica muito bom, porque aí você aquece, mas ele tem um grande fonte de licopeno também. Então, a gente põe um pouquinho de cúrcuma na sopa de pimentos. Ou num creme de pimentos, que fica maravilhoso. Creme de pimentos é uma coisa que se utiliza muito na América Latina. Então, e na Espanha também. Então, se pimento maduro, pimento vermelho maduro, se tira a pele no fogo ou no forno com papel alumínio, se tira a pele e só vai trabalhar com a carninha dele. Então, tira a pele, tira as sementes e uma coisinha e vai depois triturar. Depois põe um caldinho de frango ou um caldinho de verduras ou simplesmente água e depois no final ainda pode pôr só para dar um pouquinho de cremosidade e vai só pimentos. 6, 7, 8 pimentos, pode pôr uma cebola, pode pôr alho. Não precisa pôr batata. Não precisa fazer base de sopa normal. Não precisa, só os pimentos. Vão 6, 7 pimentos e dá uma boa quantidade, porque ele é forte, ele fica muito cremoso. E aí, no final, põe um pouquinho de queijo Filadélfia, por exemplo, só para dar uma misturadinha. Fica deliciosa, fica uma sopa laranjada com uma cor fantástica. Adoro. Só que a gente normalmente come mais no verão, porque é uma época que tem uma produção maior de pimentos naturais, né? Pronto, então esses elementos, os pimentos, a abóbora que dura, ela teve plantada e continua agora em produção, e a abóbora é uma fonte de luteína e zeaxantina também altíssima, tem alta quantidade de carotenoides, e a abóbora dá para fazer N coisas. Uma abóbora dessa grande moranga dá para fazer assada, dá para fazer em creme, dá para fazer recheada, dá para fazer recheada com camarões, recheada com carne, recheada com frango, recheada com verduras tipo um caril, dá para pôr por dentro e você assa ela e depois quando come tem ela. Então, são alimentos muito simples de serem feitos, que praticamente se fazem sozinhos, mas que são fontes desses nutrientes que a gente quer para o verão. Então, eu vou consumi-los e a parte disso eu tomo o meu suplemento que eu comprei. Pronto, aí funciona tudo lindamente. Outra coisa que a gente faz, sumo de cenoura. Então, eu misturo uma cenoura. Para fazer sumo de cenoura, tem que usar umas 4 ou 5 cenouras. Não dá para fazer sumo de uma, dá um tantinho assim. Se eu quero fazer um copo, então, uso a cenoura, posso misturar junto uma beterraba e uma maçã. Fica um sumo maravilhoso. Esse sumo serve aqui como base de ter os elementos, no caso aqui, dos carotenoides impuros. Ah, mas tá cru. Tá cru, mas eu vou compensar com os outros alimentos que eu também consumindo. Então, o grande segredo é um pouco isso. É ter aqui, olá, Dora também, eu não disse aqui olá, tenho Fogueirinha, um beijo para ti, já sei das novidades, meus parabéns. Bi também, um beijo. Pronto, então aqui a gente precisa ter uma noção de que esses tipos de suplementos funcionam nos homens, funcionam nas mulheres, funcionam nos jovens, nas adolescentes que utilizam, não há uma contraindicação disso. Mas simplesmente para o paciente bariátrico não é simplesmente tomar uma cápsula que vai funcionar e depois compra e diz assim, essa aí não é boa, não funcionou nada. Não funcionou. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, a absorção dele não é exatamente igual.
E aí dentro disso eu tenho uma quantidade enorme. Então, se eu consigo me ajudar com os alimentos, a resposta é outra. E outra coisa, o bronzeado só vai ficar uniforme se, quando eu inicio o processo de começar a tomar sol, eu faço esfoliações. As esfoliações podem ser feitas com açúcar, caseiras, com açúcar, azeite de oliva. Tem gente que usa gotinha de limão, não pode tomar sol, antes, né? Algum tipo de, ou ácido hialurônico que se compra, coisas para pele, qualquer azeite de amêndoas, com uma base de esfoliadoras. Essas esfoliadoras que estão nessas lojas famosas aí, que a gente adora, estão maravilhosas. E se utiliza açúcar, e se utiliza algum sal. Então, tá tudo muito bem. O que precisa é outros, eles utilizam caroço de pêssegos triturados, se utiliza também como elemento de esfoliação, okay? Porque a gente precisa retirar as células mortas. As células mortas muitas vezes é que são responsáveis por essas manchas, quando a gente tem na pele. Não é mancha do sol, né? A mancha de quando bronzeia que não fica um bronzeado parelhinho. Por causa disso, porque eu tenho muitas células mortas em determinados locais do corpo, que não são esfoliados, e as pessoas também não dão maior atenção. Depois de esfoliar, tem que hidratar muito bem, beber muita água. Não adianta se hidratar se não beber água. A hidratação impede que a água saia, mas se eu estou desidratada por dentro, não serve de nada. Então, esse é outro ponto aqui importante. Tem que se cuidar efetivamente do sol, usar os protetores solares, tudo isso, tudo de acordo. Mas, quando a pessoa quer se bronzear, normalmente compra desses tipos de suplementos. E aí tem N tipos, de marcas mais famosas, de marcas menos famosas, mas, em geral, todos utilizam esses nutrientes ou compostos fenólicos que são ricos nessas substâncias. Usualmente vem os carotenoides, as zeaxantinas, a astaxantina e todos esses detalhes, e a cúrcuma, o licopeno, que são esses alimentos que a gente tem falado até agora, ok? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu tinha aqui uma pergunta. Acho que foi Miguel lá. Oi, Jaque, um beijinho. Eu acho que eu tenho aqui. A Andrea perguntou que quantidade do tomate. Pronto. Aqui, a Andrea perguntou que qual a quantidade de tomate seria o ideal. Depende. Então, eu vou já iniciar uma exposição ao sol. No Brasil agora é inverno, mas sei que a Andrea está num local que é de mais calor e tem sol praticamente o ano inteiro, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tinha que ter aqui pelo menos, é como se fosse 2 tomates médios por dia, quase, ok? Para que eu tenha uma quantidade aqui de licopeno que é produzido e tem uma pequena quantidade no tomate. Então, estamos a falar aqui, se eu ponho em miligramas, deixa eu ver se eu consigo te dizer mais ou menos em miligramas o que isso daria. Tem vários, tem, por exemplo, marcas tem imensas, mas, por exemplo, do tomate, se a gente, do extrato de tomate, incluindo os licopenos, e eu conseguisse umas 20 miligramas, era maravilhoso. Já é um pouco difícil, mas é possível que se consiga assim. Se a gente fosse buscar o licopeno como tal, como o tomate, mais ou menos isso, umas 150, 200 gramas, 2 tomates, eu conseguiria ter mais ou menos essa quantidade de extrato, digamos assim, ou seja, do componente como tal. E seria muitíssimo, muitíssimo bom se conseguisse chegar a algo por aí. E já é ótimo. Depois, da luteína e da zeaxantina, os valores que se manejam para esse tipo de situação é entre 2 miligramas, 1 miligrama. Dá para comprar em farmácia de manipulação? Em Portugal não se utiliza fazer farmácia de manipulação, os nutricionistas não podem usar. Os médicos não sabem usar. Os únicos que utilizam farmácia de manipulação são os dermatólogos
Os veterinários utilizam muito e muitas vezes os odontólogos, os dentistas que mandam prescrever manipulados. A grande maioria dos profissionais, dos médicos em Portugal não utilizam manipulação. Por quê? Imagino que eu que nunca se trabalhou essa parte e tem desconhecimento do fazê-lo. No Brasil, a gente está tão mais avançado nesse ponto, nesse quesito, e é verdade, não tem aqui como negar, que os nutricionistas prescrevem suplementos que podem ser manipulados na farmácia e está tudo muito bem e prescrevem lindamente. Por quê? Porque temos experiência nisso, por isso a gente faz curso de nutrição funcional e esse tipo de coisa para poder utilizar. Não pode fazer aqui, mas em algum momento poderá, vai se aprender. O Carlos pedia aqui, quais os suplementos, as vitaminas que eu aconselho? Carlos, a senhora está no céu. Então, é assim, dos suplementos desses para pele, para bronzeamento, esse tipo de coisa, não sei se é essa a tua pergunta, Carlos, aqui tem alguns que são muito bons, que é o da Isdin, e tem algumas marcas assim específicas que são conhecidos. A marca Talgo também é bem conhecida, que é da Espanha, tá? Pronto, preços e preços, tem muitas coisas, mas é bastante interessante e é bom. Só que, por exemplo, tem valores mais... Os compostos, as cápsulas, muitas vezes tem que tomar 2 porque já está... A proporção dos nutrientes é menor por cápsula. Isdin ou Enobiol tem bons suplementos desse tipo. Se a gente está falando de suplemento para bronzeamento. Nos suplementos dos bariátricos, e eu vou fazer essa referência porque eu estou a pensar que o Carlos está a referir mais nesse tipo de suplementação, porque é novo como bariátrico, aí a gente pensaria em uma vitamina de bariátricos, que eu aproveito para falar porque eu acho que essa é a dúvida do Carlos. Se não for, Carlos, por favor, me corrija. Existem vários, ou basicamente 3 tipos de vitaminas em Portugal que são utilizados para os bariátricos. Marcas comerciais, tem a Body Liquid, a Body Healthy, que é a que eu mais gosto. Tem Bariatric e tem Fit for Me. Que Fit for Me se divide em algumas diferenças de acordo com o tipo de cirurgia bariátrica que foi feito. Mas em geral a diferença aqui realmente é muito pequena, ok? Depende do tipo de cirurgia. A pior cirurgia que tem é a derivação biliopancreática, que essa não recomendo para que ninguém que faça a cirurgia faça isso. É péssimo, eu não sei por que ainda tem médicos que teimam nessa técnica, e digo assim mesmo, ok? Digo assim mesmo, acho que isso é horrível para o paciente, tem efeitos colaterais absurdos, e é para pacientes que têm muito excesso de peso, para 250 quilos, 300 quilos. Não acho que seja coerente essa técnica e acho que isso está em completamente desuso. Os efeitos colaterais são horríveis. No entanto, ainda há médicos que gostam de fazer essa técnica. Não acho que seja por aí. Porque hoje em dia, com o sleeve, com o bypass YRU ou bypass de anastomose única, se consegue muitos bons resultados para pacientes com peso alto ou com um processo metabólico importante, ok? Então, isso por aí. Deixa eu ver se o Carlos... Aqui tem o Dr. Raul. Um beijinho, doutor. Eu não sei se o Carlos queria saber mais de vitaminas. Exato, estou falando de suplementos para bactérias. Muito bem. Carlos, perdoa, porque eu não tinha aqui olhado efetivamente a tua resposta ainda. Dos suplementos para bariátricos, Carlos, eu vou te dizer aqui da melhor maneira possível. Vitamina que eu mais gosto e que está feita de uma forma bastante importante para os bariátricos, a Body Liquid. Body Liquid é uma vitamina, foi desenhada especialmente para bariátricos e são monodoses, são doses únicas, líquidas, que é para diluir e beber. Se absorve muitíssimo bem. E vem em alternativa às outras 2 vitaminas que estão no mercado em Portugal,
que uma se chama Bariatric, que pode ser cápsula mastigável ou cápsula para engolir. Tem algum processo que não é dos melhores, porque há pessoas que não digerem completamente e então elas aparecem muitas vezes intactas, não é em todos os casos, mas pode acontecer, porque tem uma compressão da cápsula muito grande e a pastilha não é totalmente dissolvida de acordo com a digestibilidade ou a produção de ácidos que tem essa pessoa. Isso é inerente à própria pessoa. Pessoas que digerem lindamente e tem pessoas que não digerem tão bem. A nível de composição, a melhor é a Bariatric, a Bariliquid, mas é líquida. Então, serve na fase líquida. A nível de micronutrientes ou seja, vitaminas e minerais, está completa e é o que se precisa e cumpre com todas as necessidades e todos os guidelines da cirurgia. Essa seria, mas é líquida. Então, quando é que se utiliza? Na fase líquida, como é óbvio, logo depois da cirurgia deveria ser feita essa. Não pode ser, bariátrica não pode tomar xarope. Os xaropes têm açúcar e causam aqui ou diarreias ou uma absorção que não é adequada. As cápsulas, no início, às vezes não caem bem para o paciente bariátrico. Então, se utiliza essa daqui, é uma excelente vitamina. Okay? Se toma uma por dia, se dilui em água ou em 500 ml e vai bebendo ao longo do dia, ou se dilui, se a pessoa acha que o sabor é muito forte, vai um pouco da adaptação de cada um. Dilui a metade, toma meio copinho d'água de manhã, meio copinho d'água de noite, ou dilui todo em um meio copo d'água um pouquinho mais altinho, 100 ml, 80 ml, se dilui tudo, se toma e acabou. E tem a vitamina aqui que é absorvida adequadamente. Por ser líquida, tem uma melhor absorção. Não cai pesado no estômago, não entra por um processo digestivo de digerir ou de abrir a cápsula. Há muitas pacientes que relatam que quando tomam a vitamina, uns caem lindamente, mas outros que quando tomam a vitamina sentem um pesar no estômago e ficam arrotando, ficam repetindo a vitamina. Por quê? Porque elas têm grandes quantidades numa única cápsula, de uma toma. Ah, que é mais prático, que o paciente gosta mais. Sim, é mais prático, sem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que absorva tudo. Por quê? Porque quando é uma dose única e é absorvido, ou seja, é liberado tudo, nós temos limitações nos transportadores para dentro do corpo. Ou nos transportadores para dentro do intestino, vai lá. Dentro das velocidades intestinais, nós temos transportadores que, quando chegam uma quantidade muito grande, não conseguem transportar. E então se perde parte dessas vitaminas, ok? Igualmente, a absorção já é diminuída e depois se perde parte das vitaminas. Então, esse é um dos detalhes aqui importante para a gente ter em consideração, ok? Pronto, mais coisas aqui que a gente poderia comentar. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A ideia era que a gente... outra coisa, muitas vezes, nesses suplementos aqui, só para deixar um detalhe importante, como tem uma quantidade de ou de carotenoides que são precursores da vitamina A e podem ter quantidades altas, não é aconselhado muitas vezes às grávidas, ok? Então, esse aqui é um detalhe importante. Quem é grávida tem que ter cuidado com o excesso de vitamina A. O resto, praticamente, tá tudo muito bem. Mas o excesso de vitamina A, e normalmente, quem está grávida já toma o suplemento, a Gestacare, uma vitamina específica para gestante, que já tem vitamina A em quantidade. Então, aí a gente tem que cuidar nesse tipo de suplementação, para não exagerar a quantidade da vitamina A em específico, ok? Então, ter essa ressalva aqui. Carlos, eu não sei se eu te facilitei ou se te compliquei a vida, mas pronto. A outra que eu ia te falar é a Fit for Me, que é outro tipo de vitamina, que é também de uma única cápsula, ok? Pronto. A ideia é assim, Carlos, seja bem-vindo. A gente tem lives, e não só para o Carlos, aqui para todos que estão, só que a grande parte dos assistentes, alguns nós conhecemos e são pacientes da consulta mesmo. Esse aqui é um momento que a gente fala para tirar dúvidas, para falar, coloco muitos assuntos assim, pronto, que muitas vezes até são perguntas da própria consulta.
Então, se sai esses temas, justamente no caso agora dessa questão dos bronzeadores e desses suplementos, né? Então, a gente traz, nas quintas-feiras, cada 15 dias, a gente tem feito esses lives, que é para justamente chegar a mais pessoas e que muitas vezes as pessoas até não estão no momento assistindo, mas depois as pessoas vão e assistem. Então, aqui a ideia é dar um pouco de informação correta, adequada, que a gente estuda bastante para isso. Eu adoro o que eu faço, efetivamente. E a ideia é poder passar, então, alguma informação de valor importante e completamente gratuita, né? Um momentinho assim da gente conversar. Então, é assim, eu acho que eu vou ficando por aqui. Se precisarem ou tiverem dúvidas, deixem por escrito. O live sempre fica publicado no YouTube e no Nutrição com Isa, que é no podcast, no Spotify. Fica lá publicado. Então, indo no carro, põe ali para escutar, estão fazendo alguma coisa em casa. Sabe quando é que eu escuto muito os áudios? Quando eu estou limpando a casa, ou quando eu estou no carro, ou às vezes até quando eu estou indo de bicicleta. Pronto, nesses momentos é que dá pra gente escutar algumas coisinhas, né? Põe no telefone e vai escutando. Então, nesses momentos dá pra gente escutar muita coisa. E tem muita informação sobre uma série de detalhes. Então, quem precisar, às vezes é ir lá dar uma olhadinha e escutar, que fica... É Isanete Alonso. O nome do canal mesmo é Isanete Alonso. No Spotify é Nutrição com Isa. Que ali a gente coloca tudo. Isso aqui é no Spotify. No YouTube é Isanete Alonso. E pronto, e a gente vai colocando aqui uma série de detalhes que vão sempre sendo carregados e aí fica fácil para ver. Fica fácil para assistir, dá para pôr também de falar mais rápido, sabe? E a gente reduz aqui o tempo, que eu muitas vezes faço isso mesmo. A gente tem um poder de captação muito grande, né? Isso é coisa muito importante, que tenha que voltar, a gente volta a ver. Pronto, então eu vou ficando por aqui hoje. Quem precisar ou tiver dúvidas, se quiser, fica aqui o live também no Instagram, fica no feed, que também dá para escutar desde ali. E se tiverem dúvida, dá para escrever lá. Se quiser escrever, eu tiver alguma pergunta específica ou algum outro detalhe. O importante, ter aqui essa noção que há um preparo para isso. Se a gente fosse de forma ideal, qual é o tempo? Que isso é uma questão que muitas vezes as pessoas perguntam. O tempo de iniciar esse tipo de suplementação é mais ou menos em abril. Abril e maio é o início da suplementação, para então estar no mês de julho e agosto, no momento que eu já tenho uma boa absorção, que é o momento ideal para fazer qualquer tipo dessa suplementação, quando a gente fala de verão. Quando é os outros suplementos, quando é bariátrico, tem que fazer as vitaminas de por vida, tá bem? A gente pode alterar, muitas vezes faz um tipo, faz outro, até para ter coisas diferentes, mas as vitaminas bariátricas, dependendo da cirurgia, é por vida. Então, olha, eu vou deixar o meu beijinho a todos, o meu muito obrigado por estarem aí, e dúvidas ou qualquer outro detalhe, é só escrever aí ou dizer e fica por aqui, tá bem? Então, meu beijinho a todos, nos vemos agora, se Deus quiser, dentro de 15 dias, e se tiverem sugestões ou quiserem um assunto específico, podem sugerir, e fica ali também para que possam, ficar sempre as opções de poder escrever. Quem precisar, pode escrever também diretamente no Instagram. E escrever ali no Instagram coisas que queiram saber ou coisas que têm mais interesse. É sempre um prazer a gente poder colocar nisso. Fazemos uma programação e vamos tendo, mas a gente vai incluindo essas coisinhas. E muitas vezes são sugestões mesmo dos próprios pacientes ou dúvidas que as pessoas têm que a gente traz para cá. Tá bem? Então, meu beijinho a todos. Cuidem-se. Aninha, que chegou agora, Helena, um beijo pra ti. A Helena também, de vez em quando a gente se vê, nos falamos agora faz pouco, a Ana também. Então, qualquer coisa, já sabe onde me encontrar, tem meu WhatsApp, tem minhas coisas, que aí a gente pode falar de uma forma também bastante simples e cercana, e próxima, tá bem? Então, meu beijinho para todos, cuidem-se muito, aproveitem esse fim de semana. O tempo não está bom, mas a gente tem que fazer ele ficar bom. Então a gente fica bem, que o tempo fica bem. E o resto, falamos
logo, na próxima semana não, mas dentro de 15 dias. Um beijinho enorme para cada um de vocês, tá bem? Até mais. Tenho que aqui dar oi para essas meninas. Gui, um beijinho para ti. Vamos falando. Olha, tenho que parar aqui para dar um oi, porque esse doutor chegou tarde. Dr. José Ochoa é um cirurgião plástico fantástico, espanhol, trabalha na Espanha, trabalha em Madrid. Passei pelas suas mãos, fez uma cirurgia ótima, que eu estou contentíssima. Dr. José, um beijinho enorme. Chegou tarde, hoje a gente estava a falar sobre suplementos no verão e estava ótimo. O doutor fala espanhol, mas ele entende perfeitamente o português. Então, olha, um beijinho grande para todos. Doutor José, falamos logo. Um beijo para todos e uma boa noite. Até.